John Locke, 1632-1704, é amplamente considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e da tradição liberal. Suas ideias influenciaram profundamente o pensamento político, a filosofia e até mesmo as bases teóricas de sistemas democráticos modernos. Suas contribuições podem ser resumidas em algumas áreas principais. Teoria do conhecimento, empirismo. Locke é uma das figuras centrais do empirismo, defendendo que todo conhecimento humano é derivado da experiência sensorial. Em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, 1690, ele argumenta que a mente humana nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, sem ideias inatas. Ele rejeita a noção de que conceitos como moralidade ou Deus estariam presentes na mente desde o nascimento, afirmando que todas as ideias vêm de duas fontes: sensação, informações obtidas por meio dos sentidos; reflexão, o processo interno de pensar sobre as informações sensoriais. Teoria política. Locke apresentou suas ideias mais influentes sobre política em Segundo Tratado sobre o Governo Civil, 1909, onde delineou os princípios fundamentais do liberalismo clássico. Suas principais ideias incluem: contrato social. Os indivíduos formam governos para proteger seus direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Quando o governo falha em cumprir esse objetivo, os cidadãos têm o direito de resistir ou mudar a liderança. Estado de natureza. Locke descreve um estado pré-governamental em que as pessoas vivem em relativa igualdade e liberdade, governadas pela lei natural. No entanto, para evitar conflitos, os indivíduos decidem criar governos. Direitos naturais. Locke enfatiza que os direitos à vida, liberdade e propriedade são inalienáveis e universais. Teoria da propriedade. Locke argumenta que a propriedade surge quando o indivíduo mistura seu trabalho com a natureza. Por exemplo, ao cultivar a terra ou criar um objeto, a pessoa adquire o direito àquele bem. Ele também afirma que a acumulação de propriedade deve ser limitada pelas necessidades e pelo respeito aos outros, introduzindo o conceito de uso responsável. Tolerância religiosa. Em Carta sobre a Tolerância, 1089-A, Locke defende a separação entre igreja e Estado e a necessidade de tolerância religiosa. Ele argumenta que o Estado não tem autoridade sobre questões espirituais, que pertencem à esfera individual. No entanto, ele exclui dessa tolerância os ateus, considerados incapazes de cumprir promessas por não acreditarem em Deus, e os católicos romanos, por sua lealdade ao Papa, vista como uma ameaça ao Estado protestante na Inglaterra. Educação. Locke abordou a educação em alguns pensamentos sobre a educação, enfatizando a formação moral e prática, em vez de apenas a instrução acadêmica. Ele acreditava que a educação deveria moldar um indivíduo virtuoso e racional, promovendo a autodisciplina e o hábito do raciocínio lógico. Legado. As ideias de Locke influenciaram profundamente os fundadores dos Estados Unidos, particularmente na Declaração de Independência de 1776, que ecoa seus conceitos de direitos naturais e contrato social. Ele também foi fundamental para moldar a filosofia do liberalismo, com impacto duradouro nas noções de democracia, direitos humanos e liberdade individual. O empirismo de John Locke é uma teoria do conhecimento que parte da ideia central de que toda experiência humana deriva exclusivamente da experiência sensorial e da reflexão sobre ela. Locke é um dos principais representantes do empirismo britânico, ao lado de figuras como David Hume e George Berkeley. Sua visão foi detalhada principalmente em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, 1690, que estabelece os fundamentos dessa abordagem epistemológica. Principais conceitos do empirismo de Locke. Tábula rasa. Locke rejeita a teoria das ideias inatas, defendida por filósofos como René Descartes, propondo que a mente humana ao nascer é uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. Não há conceitos, princípios ou ideias presentes desde o nascimento. Todo o conteúdo mental é adquirido a partir da experiência. Para Locke, é a interação com o mundo e o exercício do pensamento que preenchem essa tábula rasa. 2. Fontes do conhecimento. Locke afirma que todas as ideias que temos vêm de duas fontes principais. Sensação é a experiência que adquirimos por meio dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Essas percepções do mundo externo fornecem as primeiras impressões que a mente processa, por exemplo, as cores, os sons ou a textura de um objeto. Reflexão
É o processo interno pelo qual a mente observa suas próprias operações, como raciocinar, duvidar, acreditar ou desejar. Essa introspecção gera ideias baseadas na experiência mental, como as noções de vontade, pensamento ou memória. Essas duas fontes combinam-se para criar todas as ideias que a mente humana é capaz de formar. 3. Ideias simples e ideias complexas. Locke classifica as ideias em dois tipos principais. Ideias simples. São os elementos básicos do pensamento, obtidos diretamente pela sensação ou pela reflexão, como branco, frio ou movimento. Elas não podem ser divididas ou analisadas em partes menores. Ideias complexas são formadas pela combinação e associação de ideias simples. A mente pode combinar, comparar ou abstrair ideias simples para criar conceitos mais sofisticados, como homem, beleza ou justiça. A formação de ideias complexas é um processo ativo da mente, mas sempre dependente das ideias simples originadas pela experiência. 4. Qualidades primárias e secundárias. Locke distingue dois tipos de qualidades nos objetos. Qualidades primárias são aquelas que pertencem ao objeto em si e são independentes do observador, como forma, tamanho, movimento e solidez. Essas qualidades existem objetivamente. Qualidades secundárias são produzidas pela interação entre as qualidades primárias e os sentidos do observador, como cor, sabor, cheiro e som. Essas qualidades não existem no objeto de forma independente, mas dependem da percepção do observador. Essa distinção enfatiza que nossa experiência sensorial do mundo não corresponde exatamente à realidade objetiva. 5. Limites do conhecimento humano. Locke também investiga os limites do entendimento humano. Ele argumenta que há coisas além da capacidade de conhecimento humano e que devemos aceitar nossas limitações. Para ele, o conhecimento só é possível quando há uma correspondência entre nossas ideias e as coisas no mundo real. Entretanto, essa correspondência está restrita à experiência sensorial. Conceitos metafísicos, como a natureza de Deus ou a substância última das coisas, são, portanto, inacessíveis em sua essência. O método empírico de Locke. Locke propõe um método que parte da observação do mundo físico e da análise da experiência para alcançar conclusões. Esse método rejeita especulações metafísicas ou a priori, insistindo que apenas o que pode ser experimentado ou refletido é válido como conhecimento. Essa abordagem inaugura uma tradição filosófica que enfatiza a ciência experimental e o empirismo como bases do progresso do conhecimento. Críticas e impacto. O empirismo de Locke foi um marco na filosofia moderna, mas também recebeu críticas. Por exemplo, George Berkeley questionou a distinção entre qualidades primárias e secundárias, enquanto David Hume levou o empirismo a um ceticismo radical sobre a causalidade e o eu. Mas mesmo assim, as ideias de Locke influenciaram profundamente a ciência moderna e a epistemologia, estabelecendo uma base para o método científico e o racionalismo empírico.